Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e nós temos por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse que se não nos fizermos como crianças, jamais entraremos no reino do céu. Não é verdade? Então, queridos, hoje eu quero iniciar uma nova série com estudos. E essa série tem o nome Em Defesa da Fé, porque, irmãos, a palavra de Deus nos ensina algumas coisas que são para nós fazermos. Mas ela também nos ensina algumas coisas que é para a gente fugir. Vem com o intuito de falar a respeito de características que as pessoas não devem identificar em nós, né? Nós precisamos ser formados com um caráter genuinamente cristão e não um caráter religioso. Então, irmãos, hoje nós vamos começar um estudo com o intuito de mostrar estas coisas a vocês. Amém? O primeiro texto que eu quero mostrar para vocês está em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 21 até o 31. E eu vou ler para vocês esse texto. Diz assim: o apóstolo Paulo, escreve assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima e livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu, que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Muito bem. Esse é o texto que eu quero passar para os irmãos hoje. E como eu disse a vocês, ele está em Gálatas, no capítulo 4. Né? E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo dá uma receita para os nossos irmãos da Galácia do que eles não têm que fazer. E o que ele fala aqui para não fazer, né? Ele está falando assim: por acaso vocês ouviram a lei de verdade? Porque o Monte Sinai gera filhos para escravidão, para servidão. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando que os seguidores da lei são escravos da lei. São escravos daquilo que está por trás da lei. E ele está falando aqui que existe uma outra geração que foi prometida a Abraão, que nasce em Cristo Jesus. Estes são livres. E é por causa disso, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo veio para esta terra, como diz no próprio livro de Gálatas, nos livrar da maldição da lei. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, irmãos, muitas pessoas pegam um livrinho de regras e impõem sobre os irmãos. E esse livro de regras é tão maldito quanto a lei.
A lei, meus irmãos, aparta as pessoas de verem quem Cristo é. Isso aconteceu com os fariseus, seguidores da lei. E este livrinho de regras que é colocado hoje sobre a vida dos nossos irmãos também aparta os mesmos de verem quem Jesus Cristo é. Bom, no nosso meio existem diversas regras. No meio cristão existem diversas regras que são trazidas pelo templo, pela religião e não são trazidas pela Bíblia. Não são encontradas na Bíblia. E o que, então, hoje eu quero dizer a você, com toda a minha confiança, com toda a certeza do meu coração, é que fique sempre com a Bíblia. Se te impuserem alguma regra, se te impuserem alguma cartilha do que você precisa fazer, o que você não pode fazer, de coisas que você pode estar fazendo para o reino de Deus e coisas que você não pode estar fazendo para o reino de Deus, de coisas que te ligam ao reino de Deus e coisas que te separam do reino de Deus. Baseie-se sempre na Bíblia para entender essas verdades e não num livrinho de regras. Irmãos, existem regras que são passadas para as pessoas que levam as pessoas para um outro caminho que não o da obediência a Cristo Jesus. Por exemplo, irmãos, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, enquanto você estiver falando do Evangelho para as pessoas, você está obedecendo a Cristo. Mas quando a religião disser para você que você não pode pregar o Evangelho por causa de A, B ou C motivos, a religião está apartando você de Jesus Cristo. Você consegue me entender? Eu estou sendo clara? Irmãos, todas as vezes que vocês se levantarem para pregar o Evangelho, haverá religiosos que vão contra vocês, assim como Cristo passou, assim como Cristo foi perseguido pelos religiosos, pelos fariseus, perseguido até a morte, né? Aqueles homens que tramaram contra Jesus em oculto, tramaram de madrugada, tramaram nas reuniões escondidas, assim também os religiosos agem da mesma maneira. E aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele fala aqui no versículo 29, mas como então aquele que era segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Irmãos, os religiosos andam segundo a carne, segundo a aparência, segundo o pode e o não pode, sem basear-se na palavra de Deus. E estes perseguem aqueles que estão em obediência à palavra. Estes perseguem aqueles que estão pregando o Evangelho, que estão ministrando a palavra de Deus, que estão fazendo a obra que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Estes são aqueles que falam, aqueles que tramam, aqueles que perseguem, aqueles que criticam, aqueles que se levantam para falar no nome dos cristãos genuínos. Por que isso? Porque estes incomodam as trevas por estarem fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, irmãos, que neste tempo do fim, a religião se tornará ainda mais incisiva na perseguição. É isso que o Senhor Jesus Cristo tem nos mostrado. Talvez até seja isso que você esteja passando no meio que você convive. Então, o meu conselho para você é: olhe para a palavra de Deus.
eu aconselho você a ser orientado pela palavra de Deus, a buscar as respostas do que está certo e o que está errado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela tem total capacidade para orientar você no caminho chamado Jesus Cristo. E tudo o que disserem para você que está contra a palavra de Deus, não siga. E tudo o que disserem para você que está de acordo com a palavra de Deus, coloque isso em prática. Tudo o que você ver escrito na palavra de Deus, coloque em prática. Por quê? Porque isso é Cristo. Irmãos, Cristo teve um ministério nessa terra. E o ministério dele foi trazer o evangelho do reino de Deus para ser revelado aqui na terra. Conforme nós falamos na última série de estudo. E esse ministério, irmãos, é como se fosse um bastão, como se fosse uma tocha a ser passado para o próximo. E quando Cristo foi, então, quando ele subiu para o céu, ele então chegou para os discípulos e falou para eles: olha, agora é a vez de vocês, carreguem essa tocha, E assim, meus irmãos, essa tocha foi passada de geração em geração e chegou até nós. Agora é o nosso momento de realizarmos a obra de Cristo, de darmos continuidade ao ministério de Cristo. Por isso eu digo a você, não se retraia por aquilo que a religião quer que você se afaste de Cristo. Tá certo? Não se retraia em fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Pregue. Não seja escravo como aqueles que obedeciam às leis. Não seja escravo como aqueles que foram gerados no Monte Sinai. Você foi gerado em Cristo Jesus. Você foi gerado na cruz do Calvário. É por isso que o Senhor Jesus Cristo derramou água e sangue do seu próprio corpo para gerar uma igreja viva. Uma igreja que não é deste mundo. Uma igreja que não é presa. É uma igreja livre e que pertence ao céu. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo também disse que o reino dele não é deste mundo. Portanto, meus irmãos, as religiões formam pessoas que amam este mundo. Mas Cristo gera pessoas que amam o reino de Deus. E é neste caminho que você precisa estar. Pregue o Evangelho como Cristo ensinou. Visite os hospitais. Ore pelos enfermos. Ore por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão em trevas. Ore pelos viciados. Ore pelas pessoas que você sabe que precisam da luz de Cristo. Porque muitos estão nas trevas por ainda não terem conhecido o Senhor Jesus Cristo. E a libertação destas pessoas é preciosa como um testemunho para a vida de muitas outras pessoas. Irmãos, façam o trabalho de Cristo nessa terra, porque assim o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Eu convido você que ouviu essa pequena parte do estudo, que entendeu que falamos aqui a verdade, convido você a estar em oração comigo neste momento. Se for possível para você, feche os teus olhos. Se não for possível, pense em Jesus Cristo, ouça essa oração e esteja em concordância, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos a Ti, Pai Santo. Senhor, o nosso coração entende, Senhor, e se alegra na Tua palavra. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo possa ser aberta diante dos olhos de cada irmão e cada irmã. E que a Tua glória, Senhor, seja conhecido por cada irmão e cada irmã. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, mas que aos olhos dos nossos irmãos a Tua glória esteja aberta, Senhor. Esteja visível, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos olhos para
aquilo que está escrito, ouvidos para aquilo que está escrito, Senhor, e que o nosso coração não seja endurecido, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que toda aflição, Senhor, toda perseguição daqueles que vêm da lei, daqueles que seguem regrinhas, Senhor, não seja capaz de afligir o coração daqueles que estão seguindo o teu caminho, Jesus, daqueles que estão seguindo a tua vontade, daqueles que estão sendo obedientes pela a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a tua ajuda, Jesus, para que possamos ser fortalecidos a cada dia, Senhor. Assim como Paulo descreve, Senhor, que existiam momentos muito difíceis na vida dele e ele foi muito perseguido por pregar a graça. Mas ele também descreve que ele era renovado por ti, fortalecido por ti, e que nada destruía, Senhor, a vida dele, e que nada destruía, Senhor, aquilo que ele tinha contigo. Então, meu Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que possamos ter uma fé inabalável, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ainda que tenhamos coisas difíceis a passar, Senhor, por causa desta perseguição religiosa que está se levantando, mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja a nossa força e que possamos estar em oração, vigiando em todo o tempo, para que possamos estar de pé, Senhor, diante de Ti, evitando as coisas que hão de acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos em oração, para que não venhamos ser pegos na hora da tentação, para que não venhamos a cair, Senhor, na hora da tentação. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a estarmos no Teu caminho, a sermos cristãos genuínos e fugir, Senhor, da cartilha de regras impostas, Senhor, pela religião, e fugir, Senhor, daquilo que os religiosos querem fazer para nos afastar do Teu reino, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais Teus. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, eu peço que vocês que ouviram esta mensagem e a consideraram importante, por favor, deixem aí o seu like, coloque algo nos comentários, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que a plataforma entenda que essa mensagem é importante. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.